E a palavra hoje é o que mesmo? A mão estendida. A mão estendida. Eu quero falar hoje sobre Barnabé. Nós vamos falar sobre quem? Barnabé, filho do encorajamento. Em algumas palavras diz, ou da consolação. Barnabé. Nós vamos começar lendo Atos 4, 36 a 37, que diz o seguinte. José, levita de Chipre, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, queridos, era o tipo de homem com dons espirituais em ação. Não é aquele que administra os seus dons. É aquele que tem os dons na mão do Senhor. E quanto mais ele usa, mais o Senhor dá. É aquele que reconhece. É aquele que muda. É aquele que entra no meio da igreja e muda toda a atmosfera. Existem alguns tipos de crente aqui dentro. Existe, pastora, sim, existem alguns tipos de crente. O que critica e nada faz. Nós temos esse? Não, esse nós não temos, é tudo da outra igreja. Não é verdade? Nós temos. Critica e nada faz. Gasta seu tempo procurando defeito e erro no trabalho dos outros. O que vira pavão, entra aqui dentro e vira pavão. Pastora, nós temos isso? Não, também é de outra igreja. Ele faz, porém seu nome precisa estar sendo citado, precisa estar destacado, ele precisa ser aplaudido. Eu fiz, mas você viu, João, que foi eu que fiz? Entra aqui e vira pavão. Sabe, visitante? É aqui dentro que a gente acha. Sabe, visitante? É aqui. Mas também temos aquele que agrada o coração de Deus. Aquele que trabalha para o reino. Aquele que quando te abraça, te abraça. Aquele que quando sorri para você, ele está sorrindo para você. Aí você fala, está sorrindo para mim por quê? Nem me conhece? Por que você veio me abraçar? Você nem sabe quem eu sou? Deixa eu te dizer, ele trabalha para o reino. E a missão dele é servir. Nós temos esses também no nosso meio. A missão dele é servir. Então não importa. Não importa se ele te conhece, se ele não te conhece. Em vez de focar apenas no crente que critica, como igreja nós precisamos identificar, diferenciar a decisão de cada um, porque essa decisão é nossa. Que espécie de crente eu vou ser? Existe um espírito, querido, de murmuração. Existe um espírito de murmuração. Presta atenção nisso. Fala, na minha vida não. Na minha vida não, mas existe um espírito de murmuração na vida de pessoas que gera uma insatisfação constante quando não é visto. Ô Ju, eu te ajudei, você nem falou que foi eu que te ajudei? Ah, pastor, isso é para os outros. Não, isso é para a gente. Eu lembro de uma irmãzinha que eu levei numa cidade onde eu morava e eu tinha uma grande participação que ela tinha passado sobre a vida dela, algo muito sério. E ela falou assim, eu quero dar meu testemunho. E eu sentei e fiquei esperando ela me citar. Em algum momento ela vai falar meu nome, afinal de contas, a gente estava junto em tudo. Só que o testemunho começou, meia hora depois, momento algum, ela falou, Denise. Ela nem falou meu nome. Parece que eu nem passei, eu passei em tudo. Passamos tudo junto. E ela nem falou meu nome. E nós temos isso dentro da gente, o espírito de murmuração. A gente adora ser aplaudido, sim ou não? Ah, não, só eu. Vocês não. Ah, tá. A gente passa por isso. Tem isso dentro da gente. Um espírito de murmuração, de não ser aplaudido. Ou quando a gente só vê o erro dos outros. Mas tem o contrário disso. Há pessoas que têm consigo o espírito de discernimento, que gera maior satisfação. Pelo quê? Por estar limpando a igreja? Sim, com alegria.
com alegria, limpando e limpando de novo. Aí você termina, aí vem uma criança e molha. Aí você volta e termina. Mas você não se irrita? É porque eu trabalho para o reino. Quem trabalha para o reino não vê muita coisa. Trabalha para o reino. Existe uma alegria sem precedentes quando fazemos, atuando dentro do nosso chamado. Porque você está atuando dentro do teu chamado, é uma alegria. Você pode dizer para a Ju assim, você nem pregou tão bem assim. Ah, tá bom, mas eu fiz para papai. E a palavra que eu dei foi ele que me deu. Se não te agradou, não foi para você, mas foi para outro. É uma plenitude, queridos, individual. É uma plenitude individual, é tratado com cada um de nós individualmente. Por quê, pastora? Porque trabalhamos e servimos nesse ambiente aqui, e é um ambiente de glória. Hoje nós não tínhamos o Gabriel. O Gabriel hoje está trabalhando. Mas no ambiente de glória, não é ele que nos conduz apenas. A gente mesmo precisa aprender a tirar. Eu tenho o meu louvor. Eu entrego o meu louvor. No ambiente de glória. E precisamos ler os tempos, querido. E o que está regendo a nossa vida, a nossa insatisfação? O que está regendo a sua insatisfação? Porque eu estou tão insatisfeito com as coisas. Na igreja não está bom, mas em casa também não é essas coisas. Por que eu estou tão insatisfeito nesse lugar, nesse país? Por que eu estou insatisfeito? Será que eu faço para o reino? Será que eu estou fazendo para o reino? Será que eu me lembro que quem me trouxe tem um nome? E é Ele que me patrocina e minha vida permanece sobre a mão dEle? Faça perguntas a si mesmo. Por que eu estou tão insatisfeita? Por que eu estou dessa maneira? O que vem roubando a minha alegria em servir? E você não serve só aqui dentro, você serve da hora que você levanta, a hora que você deita. Pessoas passam pela gente. O que está roubando a tua alegria? Pastora, são palavras contrárias. Pastora, é cara feia, é traição, é ciúme, é preguiça, é cansaço. Você tem que saber. O que está roubando a tua alegria? Filipenses 2:4 diz o seguinte: fazei todas as coisas sem o quê? Murmuração, nem? Tira isso da tua vida. Você não inicia o teu dia debaixo de murmuração, mas se perguntando, por que você está desanimada hoje? Se pergunte, por que hoje você está a fim de parar? Por que você está desacreditando daquilo que você vai fazer? Barnabé, querido, ele não era cego aos problemas. Nós não vamos falar de um homem que era cego. Não, não. Ele não era cego aos problemas. Ele está vendo como eu e você a gente vê quando chega na segunda-feira. Mas a resposta não foi um dedo apontado, foi uma mão estendida. Essa é a diferença. Não é um dedo apontado. Um dedo apontado só gera murmuração, mas uma mão estendida. Barnabé não ignorava as falhas, mas ele escolheu ser a solução para a igreja primitiva, do que a igreja está precisando, do que a vida do meu irmão está precisando. Assim era José, que se passou a ser chamado Barnabé. Ele é alguém que aumenta a nossa velocidade. Sabe aquele amigo que aumenta a tua velocidade? Aquela pessoa que te anima quando você está borocochô? A irmã é portuguesa, né? Você é portuguesa, não? Não? Ah, então você sabe o que é borocochô. Não é? Você acorda meio... não é? Ele te anima, ele te leva a vencer, a não ser consumido pelo processo, porque tudo na vida tem um processo. Você não acorda hoje, eu vou morar lá em Portugal, porque eu ouvi no YouTube, tudo dá certo. É tudo beleza, é tudo fácil, todo mundo tem casa bonita, tem cada castelo, menina. Você não vai morar no castelo, a tua realidade chegou. Aí você precisa ter alguém que faça assim, vambora, não quero, vambora, bora, levanta, vai. Mais um dia.
Barnabé é desse tipo de pessoa, que te conduz. Ele reduz o seu gasto de energia. Porque é um gasto de energia quando você fica parado, murmurando. E Barnabé é aquele cara que fala, vamos embora. Diminui esse gasto de energia desnecessário. Te mantém no foco, no alvo. Você veio aqui fazer o quê? Porque eu tenho uma palavra. Qual foi a palavra? Relembra a palavra, relembra a palavra. O pastor tem esse dom, né? Que toda vez que eu estou meia borocochô, aí eu recebo a mesma palavra que ele me envia. A palavra que nós recebemos lá atrás. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu já sei essa palavra de cor, sorteado, de trás para frente, de frente para trás. Só que não adianta eu saber e não colocar em prática. Então, toda vez que eu estou pronta a desistir, ele me manda a palavra. Então, alguém que te incentiva a tornar o teu sonho uma realidade, um projeto, algo possível, que não te deixa desistir no meio do caminho, da tua caminhada. Tem uma palavra. Ele capacita outros a fazerem o que não iriam conseguir sozinhos. Potencializa o chamado de alguém. Quem são os seus encorajadores? Quem são o Barnabé da tua vida hoje? Você e eu, nós precisamos. Porque às vezes a gente se associa a pessoas que quando eu digo assim, tá ruim, ela diz, muito ruim. Tá difícil, muito difícil, amiga. Vai piorar, amiga. Vai piorar, deixa eu te contar. Você ainda não alcançou, amiga. Oh, queridos, Barnabé é aquele, sim, é difícil. Mas lembra-se, o Senhor é contigo. Ah, mas eu bati na porta, deu tudo errado. E aí, o que você fez? Saí chorando. Não, bate a sandália e diz, perdeu. Quem são os seus encorajadores da vida? É aquele que aplaude a tua dor, que lambe a tua ferida, que não te leva a nada. Quem são os filhos da consolação da sua atualidade? Quem são esses? Querida Igreja do Avivamento, é tão bom quando a gente lida com pessoas assim, que te leva, que te empurra adiante. Mas é tão bom quando nós somos essa pessoa sobre a vida de alguém. Você acaba vencendo também. Quem são as pessoas que nos encorajam, que nos tornam igreja do Senhor Jesus nessa terra? É isso que nos faz ser igreja. É quando eu olho e vejo, hoje a Gleice não está bem, a Ana Cláudia hoje precisa de um abraço. É isso que nos faz ser igreja. Não é a luz que te faz ser igreja. Não é o louvor bonito que te faz ser igreja. Mas é o Barnabé que te abraça na hora que você precisa ser abraçado. Principalmente nós, que caminhamos sozinhos sobre essa terra. Aqui não tem parente. Aí, de repente, o Senhor te dá uma família. É ou não é? Mas só que você tem que olhar para a tua igreja dessa forma. De repente, o Senhor te abre uma porta. Ah, é só mais uma porta, é só mais um culto. Cuidado. Num ambiente de glória, a gente pode ver que tudo muda. Quem te pega quebrado, fragmentado, e ajuda a colar os seus pedacinhos? Quem é esse? Quem é esse Barnabé na tua vida? Quem pega você com um coração negro, fechado, e começa a orar pela tua alma, que tem misericórdia da tua alma, que olha para você e diz as maiores barbaridades contra a igreja e contra o Senhor, e você não ouve aquilo. Começa a orar pela alma da pessoa, se preocupa com os seus pensamentos destrutivos, começa a pensar naquilo que ela falou, naquela palavra. Você não é rico, você sabe disso, né? Você não é rico. Mas diz assim, mas eu sou amado. Porque não é o quanto eu tenho no bolso, eu sou amado. Você não é rico, mas você é amado. E se houver uma necessidade, o Senhor me deu uma família. É só você abrir a tua boca. O Senhor te deu uma família. E uma família grande. Você não é perfeito, sabe disso. Não comenta não, mas você não é perfeito. Você não é perfeito, mas é celebrado.
Todas as vezes que chega na casa do Pai, você é celebrado, você é respeitado. Sua vida não está toda em ordem. Ainda tem confusão. Mas existe alguém que ora por nós. Existe alguém que ora por nós. Para quem você corre na hora da má notícia? Quem é o teu Barnabé? Para quem que você corre na hora da má notícia? Porque ela chega ou não chega? Ou só chega lá em casa? Na sua, graças a Deus, não. Não, chega. Pessoas que amparam umas às outras quando a fé parece frágil. Isso é ser igreja, queridos. Isso é ser igreja. Porque tem dia que vocês vão ver aqui eu orando, tem dia que vocês vão ver assim, aí você fala, tá assim por quê? Tá assim por quê? Talvez antes de chegar aqui, porque lá em casa é terrível. Lá em casa a gente fala as coisas e passa, não é isso que você pregou. Não é assim que você fala. Não é assim. Talvez antes de chegar aqui, eles já me cortaram no meio do caminho. Mas se chegar até aqui, cabe a você me lembrar. Cabe a mim lembrar vocês quem nós somos em Cristo. Quem nós somos. E é o que a gente vê na vida de Barnabé. Ele vem de um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos, fortalecendo a igreja primitiva em seus dias mais vulneráveis. Está lá. Então Barnabé é uma vida que gera encorajamento. É uma vida que está ali no meio. É perfeito? Não, não é isso. Mas está ali, ele faz parte daquilo ali. O que precisa? O que precisa? O que o altar está precisando? O que a tua vida está precisando? Porque a gente caminha junto. Atos 11, 22 a 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu achei isso aqui tremendo. Um homem bom, um homem cheio de fé, um homem que me leva, mas aí termina o versículo assim, se unia ao... Porque eu não posso trazer você para mim, olha como eu sou boa, dependa de mim, dependa da minha oração, não. Eu sou tão de Deus que te conduzo a Ele. E no final você diz assim, o Senhor é o Senhor sobre a minha vida, o Senhor é bom. A primeira pergunta é, que notícia que chegou aos ouvidos de Jerusalém? A gente começa, coloca aí o primeiro, João. Que notícia chegou aos ouvidos de Jerusalém para que esse homem ficasse tão feliz? A igreja de Jerusalém tomou conhecimento de que os gentios, daqueles portugueses que estão lá fora, estavam se convertendo a Cristo. Essa foi a notícia. Quem está lá fora, quem não conhece o Senhor, está se convertendo a Cristo, está sendo levado a Cristo. E é por isso que Barnabé, para acompanhar e fortalecer essa obra, a igreja primitiva não era um conto de fada, queridos. Não era tudo certinho, não era tudo beleza, era luta. Era perseguição, mas um movimento que o próprio Espírito Santo conduzia, envolvia não somente os judeus, mas também quem está lá fora. Sabe por quê? O poder de Deus não para ali na porta. Ele pode tomar toda essa rua, todo esse prédio, toda essa cidade, todo esse país. Não para na porta. Ele não está ali parado. Ele pode tomar toda essa cidade. Mas primeiro começa na nossa vida. Uma igreja viva, uma igreja avivada. Uma igreja que sabe quem serve, onde as pessoas se convertem. O que é se converter? É trocar de rota. Estávamos todos indo para lá, estávamos todos desencorajados, estávamos todos sem esperança. De repente nós nos convertemos e mudamos de rota, mudamos a visão, mudamos o foco, mudamos o coração, mudamos a nossa palavra, mudamos a nossa atitude. Esse é Barnabé quando entra. Homem de fé,
que nos conduz a outra coisa, mas não conduz para Ele mesmo. Conduz ao Senhor, conduz à cruz. Uma igreja viva, de pessoas que se ajudavam, que mudavam vidas, que marcaram a história. José, o levita de Chipre. Por que os apóstolos mudariam o nome? Ele se chamava José, que significa aquele que acrescenta. Estava bom, né? Ana Cláudia, aquela que acrescenta. Oh, Jesus, obrigada. Olha que já marcou bastante a nossa vida, né? Denise, aquela que acrescenta. Aí vem e muda seu nome. Por que Barnabé, filho da consolação? O que José fazia era tão marcante que seu nome de nascimento não o definiam mais. Entrar na vida de pessoas e mudar destino, muda teu nome. Muda teu nome. Se eu perguntar à sua família, não a você, porque se você perguntar para mim, pastora, qual o teu nome hoje? Fala, fabulosa, fofa. Mas se perguntar à minha família, talvez eles não dariam esse nome a mim. Mas se eu perguntar à tua família e à minha família também, quais versículos iriam definir eu e você, quais eles iriam escolher? E eu só coloquei 3 aqui, Provérbios 11, 9. Vê se a família, o que ele diria? Com a boca, o ímpio destrói o seu próximo, mas pelo conhecimento, o justo será libertado. Ou quem sabe a sua família diria de você, Provérbio 29, 11, define a minha mãe e meu pai, que diz o seguinte, leia comigo, dá razão a toda a sua, mas o sábio refreia em silêncio. Provérbios 16, 32, será que a minha família diria isso? Melhor é do que não, melhor é o poderoso. Não é o que a Bíblia diz. Melhor é o paciente do que o poderoso. O que domina o seu espírito do que aquele que conquista. Mais importante para a gente é conquistar a cidade. Mas a Bíblia diz, aquele que domina o teu espírito é mais poderoso. Seja honesto. A gente precisa aprender a ser honesto com a gente mesmo, a ouvir os outros. Seja honesto, qual o versículo que está definindo você hoje? Qual versículo a tua família diria sobre você hoje? E se apresente com ele perante o Senhor. Senhor, eu tenho sido. Senhor, eu tenho sido. E se apresente ao Senhor. Não dá para me apresentar, a fofa. E a família fala, mãe, falta paciência, hein? Fofo e paciência não combina. E falta de paciência não combina. Sim ou não? Então eu tenho que falar, Senhor, ajuda-me na minha impaciência. Dá condição. Porque Provérbio 23, 7 diz o seguinte, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então a identidade secreta, não no céu. O céu te conhece, o céu me conhece. Aqui eu posso dar dar uma escondidinha, dar uma disfarçada, não gostei, mas o sorriso vem. Mas o céu conhece o que vai no meu coração e no teu coração. Então não existe identidade secreta no céu. Ele sabe exatamente quem nós somos. E a generosidade como alicerce da vida. Eu quero falar sobre isso hoje com você também. Como alicerce da vida. Ser generoso como alicerce da vida. Ser generoso, pastora, não vamos aprender a ser bobo? É isso? Não. Mas faz parte da nossa vida. Sabe por quê? Nós geramos em nós só, eu quero o que você tem para me dar. Mas hoje a palavra é outra. Ser generoso como alicerce da vida. Atos 4, 32 a 37. Vamos ver isso. Toda a comunidade de cristãos estava unida. Um só coração. Uma coisa linda. Uma única mente. Olha,
Olha que unidade perfeita. Eles não alegavam direito de propriedade, nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu, e de mais ninguém. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus. E a graça repousava sobre todos eles. Olha que igreja maravilhosa. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e entregou como oferta aos apóstolos. Quer dizer, ele não fez isso sozinho. Muita gente fazia isso. A régua, querido, estava lá em cima. Barnabé, assim como os outros, se converteram a Cristo no bolso, na mente, na vida, nas atitudes, em tudo. Porque, pastora, eu sou dizimista fiel, ok? E a tua mente está convertida? O Senhor deles era Cristo. E somente Cristo, na presença, na representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles ouviam, eles criam e mudavam a rota, mudavam a vida. Todos, pastora, daquela igreja? Não. Diga não. Não, havia um casal, se destacou. Por quê? Porque a régua está alta. Num ambiente de glória, nada é normal, nada é comum e se torna perigoso. Vem, Senhor, vem, que a tua presença vem, amém. Eu orei isso a semana toda, mas num ambiente de glória é um ambiente perigoso. Por quê? Porque Ele não olha o meu sorriso, Ele olha o meu coração, as minhas intenções. Então, esses não entenderam, havia um casal, eles não entenderam aquele momento regado de entrega, de comunhão, de verdade, de presença. Ananias e Safira, diga Ananias e Safira. Atos 5, de 1 a 11. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa, cuidado, hein, esposa? Cuidado, Safira, vendeu uma propriedade, como todo mundo, aqui está tudo igual. Vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, olha, Pedro lhe disse, Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? O apóstolo olha e vê aquilo que ninguém vê. Ananias estava lá na fila daqueles que entregam. Ei, Ananias. Antes de vender, eu acho isso tremendo, querida. Tudo não era seu. Antes de vender, tudo era seu. Depois que vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como você quisesse. Esse não é o problema. O problema é a gente mentir ao Espírito Santo. Quando a régua está alta, a gente vem com o nosso jeitinho. Esse é o problema. Como você foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Por isso não faça nada. Aqui, eu estou fazendo, hein? Aqui, filma aqui que eu estou entregando. Filma aqui que eu estou fazendo. Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Você também ficaria. Eu também. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram.
Passado não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da propriedade? Sim, foi esse o preço. Ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira, aí foi todo mundo, aí não sobrou ninguém. Até a gente que está ouvindo agora, nós estamos assim, até hoje. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato, sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Não se brinca. Ninguém vai ao culto, queridos, para ser levado pelos jovens a ser enterrado. Você não veio aqui hoje para isso, eu não vim para isso. O que há de errado nesse culto então, pastor? Sair da minha casa para estar no domingo, 10 horas da manhã, para sair daqui morto? O que há de errado nesse culto? Nada, queridos. Nada. É que o padrão, num culto de presença, é diferente. É outro. É outro. Nada é normal nesse ambiente. Nada. Nada é normal. Não se acostume com nada. Não tenha um olhar comum para todas as coisas. Não tenha um olhar comum para todas as coisas. Quando a igreja tem uma aliança com Deus vivo, não se acostume com nada. Nesse ambiente de aliança séria com Deus, a regra é alta. É muito alta. Não tem oba-oba. Não tem. Parece que é crente, tem cheiro de crente, vive como se fosse, dá glória como se fosse. Isso não funciona. Um ambiente regido pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Ele conhece o meu e teu coração. Se você está triste, diga: Senhor, eu entro aqui, o Senhor sabe como eu entro aqui. Toma o meu coração. Se você não tem desejo de eu não quero dançar, eu não quero. Eu só quero ficar aqui, que o Senhor coloque a mão sobre a minha cabeça e fale comigo. Só isso. Eu só quero ser abraçado, eu quero uma palavra. Eu quero um direcionamento, eu quero. O Senhor conhece o meu coração, do que chegar, aleluia. Oh, glória a Deus, o Senhor conhece o meu coração. E a régua é alta quando a presença está. E eu não vou querer enganar o Espírito Santo por uma coisa que eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo a tua presença, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só sinto o meu corpo cansado, conduza-me à tua presença. Barnabé doa, queridos, por comunhão. Enquanto Ananias e Safira, eles tentam comprar status. Entrar na fila que todo mundo entrou. Dizimar não é por medo, igreja. Dizimar não é por medo, é por fidelidade, é por aliança. E fidelidade à aliança não ao homem, porque se eu não te decepcionei ainda, amanhã eu posso te decepcionar. Queira Deus que não. Eu posso passar por você na rua e nem falar contigo, nem te ver. Você fala: meu Deus, ontem me abraçou e hoje nem me conhece. E eu estou com o pensamento lá longe, eu nem te vi. E como diz Samuel, às vezes eu ando na rua, as pessoas falam: oi, pastora, filha, Deus abençoe. Aí ele sempre: conhece, mãe? Eu não. Não. Mas ela me conhece. Eu preciso responder, mas se não mexe comigo, eu também não falo. Vou embora. Nem vi. Aí você fala: nossa, que decepção, hein? Se eu não te decepcionei ainda, espera. Uma hora eu vou. Querendo ou não. E eu não quero. Mas está quem? É ser humano. Então, queridos, ao Senhor, não diga que você tem se você não tem. Não diga que está bom se não está. Tenha o seu coração livre para ser quem você é e viver o que você está vivendo no teu momento e se permita ser curado. Então, o que o Espírito Santo busca de cada um de nós é integridade de coração perante Ele.
integridade de coração. O pecado de Ananias não foi o valor retido. Ah, pastora, porque ele não deu tudo, né? Não! Foi pela mentira, pela hipocrisia. É pela mentira. O dinheiro não era seu, Ananias. Antes de vender já não era seu. Depois que vendeu, não é você que decidia o que ia fazer. Ninguém vai te tomar nada. Mas tem um coração íntegro. Não entra na fila da generosidade se você não está sendo. A pastora não me dá uma oportunidade. Eu queria tanto falar sobre dízimos e oferta. Eu queria só tirar uma oferta. Eu sempre me lembro de uma moça que chegou aqui e falou isso para mim. Pastora, se quiser eu dou a palavra de oferta. Aí eu falei, você é dizimista? Não. Então você vai ensinar o quê? O que você aprendeu, mas não faz? Não cumpre? Você não tem nada a ensinar. Você pode estar em outras coisas. Você pode se envolver em outras coisas. Mas não queira ensinar aquilo que você não faz. É hipocrisia. Não entra na fila da generosidade se você não é. O ponto central disso tudo é a hipocrisia. Eu quero o status de generoso sem querer pagar o preço da generosidade. Eu só quero o status. É querer ensinar sem ter aprendido. E se acostumar com isso. Se acostumar com isso. 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê conforme determinou no teu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus, quem dá com alegria. Ele ama quem dá com alegria. E Pedro lhe perguntou, diga-me, essa oferta foi o preço total da tua propriedade? Ainda deu oportunidade para ela. Foi isso aí mesmo? Aí ela, perante um homem de Deus que caminha com o Espírito Santo, diz, sim, foi esse o preço. Deus não ama quem dá mais. Esqueça isso. Deus não ama quem dá mais, não é isso que a palavra fala. Mas quem dá com alegria. Não tem como enganar o Espírito Santo. Nem tente num ambiente de glória. Não tenta enganar o Espírito Santo. A morte de Ananias prova que a igreja é um organismo vivo, queridos. E santo não é um clube social. Está todo mundo indo, eu vou também. Se todo mundo dá glória, eu dou também. Você tem que apresentar o jeito que você está. O meu coração hoje está doído, Pai. O meu coração hoje, eu estou perdida aqui. Eu preciso ouvir. Ei, antes de vender, o dinheiro não era seu? Mas nunca tente manipular o Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele está conduzindo. Nunca tente. Ei, depois que vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse? Poderia, mas nunca minta ao Espírito Santo. Não minta. Note que Barnabé é o contraponto, né? De Barnabé e Ananias de Safira, né? Esse é o contraponto. Ele vende o campo por devoção. Ananias e Safira para se exibir, por exibição. Lembra do crente pavão que a gente falou lá no início? Ambiente errado. Ambiente errado. O problema não é a oferta. Eles poderiam fazer o que quisesse com o dinheiro. Mas é o nível do ambiente de entrega. Presença e aliança. Cuidado. Presença e aliança. Cuidado. Investimento e doação. Diga comigo, investimento e doação. Há uma diferença aí. Há uma diferença entre investimento e simplesmente doação. Barnabé não apenas doou para a igreja. Eu doei para a igreja. Ele investiu em pessoas, em famílias, olhando para o reino. Olhando para o reino. Pessoas como Barnabé investe tudo. Investe dinheiro, tempo, vida, casa, amor. Investe tudo, cuidado. É através das portas que os Barnabés abrem que pessoas ouvem sentadas. Famílias são alcançadas através da tua entrega. Porque não é só dinheiro. Porque eu dou aqui meu dinheiro e vou embora. Mas às vezes tudo que a irmã queria era um abraço. Era uma palavra. E não encontrou o Barnabé, não veio no culto. O Barnabé está presente hoje. Hein? 1, 2. O Barnabé está presente hoje.
Porque pessoas lá fora estão precisando da gente. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. E a gente precisa dos Barnabés com as mãos estendidas. Primeiro mostra os seus braços estendidos e a sua mão aberta. Quem retém o que tem, raramente libera o que foi chamado para ser. Homens como Barnabé têm coragem de apostar em causas perdidas. Quem tem a mão aberta. Em cá, pastor. Eu sei de onde Deus te tirou, eu sei da condição, mas como o músculo da minha mão é treinado a entregar, eu não tenho dificuldade nenhuma em te levantar. Eu não tenho dificuldade, porque o músculo da minha mão foi treinado. E o movimento é o mesmo, de entrega e de levanta. A gente vai continuar essa palavra domingo que vem. A gente vai ver que ele fez isso com outras pessoas. Que ele não parou só aqui. Houve outros que precisaram que a mão fizesse isso aqui, só que não volta sozinha. Sempre traz alguém. Por isso eu quero convidar os Barnabés que estão presentes. Traga mais um domingo que vem. Começa a pedir ao Senhor, me dá um em mente. Me dá um em mente. Porque assim como aquele Barnabé que tinha fé em ação, nós também precisamos ter a nossa fé em ação. Dizer que nós somos o Barnabé da vez e não trazer ninguém, só pela metade. Dizer que eu sou o Barnabé e que eu entrego, só pela metade. Porque a hora que a minha mão voltar, ela sempre vai trazer alguém. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.